Olá vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado por estarmos juntos. Nós vamos reproduzir em instantes mais um programa excepcional, programa 59, Atualidade do Pensamento Espírita. Mas antes de falarmos do programa, eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso você vai encontrar aqui livros, textos, áudios, palestras e agora a programação da Web Rádio Estação da Luz e também da Web Rádio Cristo Consolador, lá de São Paulo. A Web Rádio Estação da Luz é aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Portanto, reunimos aqui o material que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo e de lazer. E hoje nós vamos reproduzir o programa número 59, Atualidade do Pensamento Espírita, o que é a lei de causa e efeito. Esse é um programa excepcional, porque a nossa irmã Silvia Almeida e Cosme de Olindo, do Rio de Janeiro, eles fazem uma viagem sobre os postulados da doutrina espírita e depois abordam a questão da lei de ação e reação ou causa e efeito. Não vou adiantar porque tira graça, mas muitíssimo obrigado por estar conosco. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas da nossa querida Web Rádio Estação da Luz de Natal. É com grande satisfação que iniciamos agora mais um programa Atualidade do Pensamento Espírita. Hoje, o nosso tema será sobre a lei de causa e efeito, né? O que é a lei de causa e efeito? Nós pretendemos apresentar aos nossos ouvintes uma panorâmica do que seria exatamente, né, essa lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Nós acreditamos que houve um problema com o nosse companheiro Cosme, que ele não está... está entrando agora. Né? Oi, Cosme, tudo bom? Boa noite, Silva, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu estava aqui falando aos nossos ouvintes sobre a nossa temática de hoje, né, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, e aguardando um pouquinho que você conseguisse retornar, né? Então, como sempre nós fazemos, Cosme, eu agora passo para você, para que você possa fazer a nossa prece de abertura do programa, ok? Com certeza. A gente agradece aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos da Web Rádio Estação da Luz, e mais uma transmissão desse programa, Atualidade do Pensamento Espírita, neste último dia de janeiro de 2021, que é o dia 31 de janeiro, Silvia. Então, estamos aqui encerrando mais um mês que vai embora desse século XXI, janeiro. Então, semana que vem, nós já estamos no mês da festa de Momo, em fevereiro. Nós vamos fazer a nossa prece para poder agradecer. Hoje, nosso irmão Tavares, né, não está conosco. Quem está conosco, Silvia, hoje? Hoje é nosso amigo Delson, de São Paulo. Então, hoje nós temos a transmissão diretamente de São Paulo, né, com o nosso irmão Delson Soares, que é o outro técnico da nossa Web Rádio Estação da Luz. Temos o nosso Tavares, a de Natal, e em São Paulo, o Delson. Hoje temos a ajuda, a companhia do nosso querido irmão Delson Soares. O Delson, com certeza, ele deve estar aí, ó, no backstage, né, preparando as perguntas, né, que nós vamos responder nessa noite. O Tavares deve estar também ouvindo, né, onde ele estiver, né, juntinho conosco, nos mandando, né, as vibrações positivas para que nós tenhamos uma jornada realmente bastante feliz nessa noite de domingo, que é o primeiro dia da semana. Eu sempre repito isso aqui, Silvia. É o primeiro dia, não é o último, é o primeiro. Começamos mais uma semana nesse último dia de janeiro. Eu farei a prece e aí depois você dá a sequência no programa que tem que acontecer, tá bom? Então vamos à nossa prece.
Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos nessa web rádio Estação da Luz de Natal, com todos esses nossos amigos do plano espiritual e do plano material. Que possam aqui estar presentes também os nossos benfeitores, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa rádio que esparge tantas luzes para todos os corações. Que nesta noite de hoje, todos nós, Senhor, possamos ter a possibilidade do estudo, do congraçamento, do entendimento, para que nós possamos, através dos nossos amigos espirituais, entendermos todas as orientações que nos serão propostas por esses abnegados trabalhadores do bem. Que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais abnegados nessa tarefa de estudo, de aprendizado e, acima de tudo, da prática do seu Evangelho. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que aqui estão conosco, ao vivo, nesse momento, aqueles que entrarão depois para assistir no compartilhamento que nós faremos. Enfim, que nós possamos ter uma jornada abençoada, uma jornada de muita luz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, então, agora abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e ler um pequenino trecho para as nossas reflexões iniciais de hoje, né? Abriu para nós, chegamos aqui ao capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, nós temos como primeiro item, candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, do candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na sala. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. No item 2, nós temos: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. Nós vemos aqui nessas reflexões rapidamente, né, que não há nada que fique escondido para sempre, né, e que não há revelação que não venha a ser difundida para todos. E é justamente o que nós buscamos fazer aqui, não é, Cosme, com esse nosso programa, é falar para os nossos ouvintes a respeito da verdade que Jesus tanto falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus à humanidade, primeiro tivemos Moisés, com os 10 mandamentos, depois Jesus, não é? E agora nós temos, graças a Deus, desde 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, nós temos a revelação, a terceira revelação, que é a revelação dos Espíritos. Então, não vamos colocar a candeia embaixo do alqueire, né? Vamos colocar em local que todos possam ouvir. O Espiritismo realmente, ele não tem nenhum mistério, né? Não tem nada que não possa ser dito abertamente às pessoas. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema da nossa doutrina, não é? Que é justamente a questão da lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Exatamente, Silvia. É um tema que faz parte, né, da doutrina espírita, que é um dos princípios básicos, né, do que nós temos dentro da doutrina, e a gente até pode relembrar para os irmãos aqueles princípios básicos do espiritismo, uma vez que esse programa tem a tarefa, né, de divulgar os princípios do espiritismo. E a gente lembra que na realidade, basicamente, alguns autores, alguns companheiros estudiosos falam 5, outros falam 6, né? Que são aqueles princípios básicos do espiritismo que nós sempre temos que relembrar para que a gente possa não esquecê-los. Então, a gente pode comentar sobre a crença, né, na existência de Deus, né, da divindade, que é um dos princípios básicos. A gente comenta também sobre a sobrevivência do espírito, né,
que é algo extremamente importante. A imortalidade da alma é algo que as várias escolas religiosas sempre acreditaram. A comunicabilidade dos espíritos também, que é outro princípio importante, porque os planos eles se comunicam. A reencarnação também, que seria, embora não uma ideia espírita, as várias escolas religiosas do Oriente acreditam na reencarnação. A doutrina espírita também acredita, só que a gente acredita dentro daquele ponto de vista que o espírito está sempre crescendo, né? Aquilo que ele adquiriu como virtude, ele não vai perder, né? Agora, quando você não tem, você não vai perder aquilo que você ainda não conseguiu alcançar. E também nós temos essa questão da lei de causa e efeito, né? Que é algo importante que a gente poderia colocar, e a polaridade dos mundos habitados, tá? Também como uma consequência desses princípios básicos. Eu comento que algumas pessoas colocam 5, outras 6, por quê? Porque depende do entendimento, mas eu acho que se nós comentarmos já de 5, já é um grande avanço. Não acha não, Silvia? Não, com certeza, com certeza. Esses princípios que você enumerou aí, são os pilares, né, da doutrina, realmente, se você já conhece esses, você já está bastante integrado, né, na filosofia espírita, no que os espíritos nos trouxeram e que Kardec codificou. Nessa noite de hoje, o nosso tema, né, o que significa, né, a lei de causa e efeito, o que é a lei de causa e efeito? E eu gostaria, Silvia, que nesse início, se você puder nos trazer para os nossos ouvintes, internautas, para nós também, ouvirmos um pouco sobre esses comentários, porque há algumas confusões que fazem em relação a esse tema. Eu acho que a gente podia abordar algumas coisas nesse sentido, para depois a gente começar a responder as próprias perguntas, né? Que é muito salutar, que com certeza os nossos ouvintes, nossos internautas farão. E a gente aqui está fazendo um apelo para vocês mandarem os temas, mas também fazer as perguntas. E também fazer a inscrição no canal, não é isso, Silvia? Na no verdade, YouTube, né? sim. Cosme, eu não sei se está acontecendo com os outros. No YouTube. Não sei se está acontecendo com os outros ouvintes também, mas a sua fala está muito entrecortada, para mim, pelo menos. Eu não sei se a minha está entrecortada para você, e não sei se a sua fala está muito entrecortada para os nossos ouvintes também. Apenas uma ressalva para a gente tentar melhorar um pouquinho. Com efeito, né, o Cosmo, que nós estamos em plena campanha, né, de inscrições para o nosso canal. Né? Nosso canal no YouTube, que é a nossa web rádio Estação da Luz de Natal. Nós gostaríamos muito de chegar a 3.000 inscritos. Né? Atualmente, nós estamos com um pouco mais de 800 inscritos, mas a nossa campanha começou basicamente na semana passada, né? E nós desejamos muito a ajuda de todos para divulgarem a nossa web rádio Estação da Luz, que é uma web rádio totalmente espírita. É uma web rádio que visa exclusivamente a divulgação da nossa querida doutrina espírita. Todos os nossos programas são essencialmente baseados na doutrina espírita, visando levar aos nossos ouvintes um maior conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa, né? A doutrina consoladora dos espíritos. Então, todos aqueles que puderem entrar no YouTube, no nosso canal, e se inscreverem, ativarem o sininho para quando tivermos um programa ao vivo, vocês serem informados e, naturalmente, né, deixar o seu like lá para os nossos programas, ok? Bom, como nós estávamos falando, né, Cosme, sobre a questão do tema de hoje, que é a lei de causa e efeito. Como você falou, algumas pessoas costumam chamar, né, o que o Espiritismo chama de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Algumas pessoas falam a lei do karma. Né? Isso aí é uma confusão, né? É algo enganoso. No Espiritismo não existe karma. O Espiritismo não fala em karma. Karma é uma coisa mais do hinduísmo, né? E que tem um significado absolutamente diferente da lei de ação e reação. Né? Nós acreditamos que ao longo do programa nós poderemos explicar melhor essa diferença, né?
vamos ver como é que nós podemos ampliar esse entendimento, mas queremos deixar, desde já, bastante claro aos nossos ouvintes que lei de causa e efeito, lei de ação e reação é basicamente justiça divina em ação, né? Lei de causa e efeito é justiça, justiça divina em ação. Não existe nada no mundo que seja resultante de injustiça. Uma pessoa falou para mim o seguinte: existem injustiças no mundo, mas não existem injustiçados, né? Pode existir algum tipo de injustiça, mas não existe injustiçado. Ou seja, tudo que nos ocorre, ocorre porque tem que acontecer. Porque nós precisamos daquela experiência e porque Deus, né, que é soberanamente justo e bom, e como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, ele não poderia, não é, fazer nada que não fosse certo. Então, tudo o que Deus faz é certo. O que nos falta, né, é compreensão dos desígnios de Deus. Compreensão e, muitas vezes, aceitação. Mas se nós colocarmos em nossa mente que, primeiro, eu acredito em Deus, né? E se você não acredita em Deus, nada vai funcionar. Se você acredita em Deus, sabe que Deus é justo, Deus é bom, que nada ocorre sem a permissão de Deus, não é? Logo, tudo que nos ocorre está certo, né? Porque é impossível que Deus, sendo bom, justo, misericordioso, nos amando profundamente, sendo nosso Pai maior, né? E sendo Ele aquele que rege tudo que ocorre no universo. Se algo nos ocorre, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque, logicamente, era o melhor para mim, mesmo que no primeiro momento, em virtude da minha visão muito estreita, eu não perceba esse benefício. Não é isso, Cosme? Com certeza. A questão da justiça divina ela é fundamental para que a gente possa entender que nós estamos num mundo e que as leis elas são coerentes. E que essas leis coerentes, e que todos nós estamos mergulhados, existe uma inteligência suprema, né, e justa, né, acima de tudo, como você mesmo colocou, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e que nos dá exatamente essa satisfação de aqui nos encontrarmos e sabemos que ninguém está deserdado, ninguém está desamparado. E não existe aquela questão do jeitinho brasileiro, né? Para uns tudo, para outros nada, absolutamente. Todos nós estamos passando aqui aquilo que nós necessitamos passar. E a questão do determinismo, do fatalismo, das situações que todos nós, às vezes, confundimos quando a gente estuda essa questão da lei de causa e efeito, o Allan Kardec ele trabalha essa parte sobre a lei de liberdade no Livro dos Espíritos, da terceira parte, né, que é uma das leis, uma daquelas 10 leis que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, faz parte das leis morais, e lá o Kardec trabalha muito bem a questão do livre-arbítrio, a questão da fatalidade, né? Todas essas questões que estão relacionadas a essa lei de liberdade. E eu acho que vale a pena os nossos irmãos, os internautas, ouvintes, abrirem o seu Livro dos Espíritos para poderem até relembrarem isso, que com certeza já ouviram nas sessões públicas, nos estudos, né, que vocês, de uma certa forma, acompanham, para que a gente possa entender e fazer essa diferenciação, principalmente com relação ao karma. E é muito comum, né, Silvia? As pessoas dizerem que estão sofrendo seu karma, nós aqui espíritas que somos. Se nós somos espíritas, não é o karma que nós estamos sofrendo, nós estamos sofrendo a lei, né, de causa e efeito, ou seja, as consequências das nossas ações, sejam elas que estão nesse momento realizadas, né, nessa encarnação, ou oriundas de outras. É meu né? karma. Exatamente. Fulano é meu karma. Eu falo muito
certeza. É algo que realmente deixa a gente bastante... às vezes a gente acaba se enganando, né? Porque a gente acaba pegando os bordões, né, que as pessoas trazem. E eu lembro muito do professor José Carlos Leal. O professor José Carlos Leal, ele sempre falava isso, que, olha, nós espíritas não sofre a lei do karma. A lei do karma do hindu, né, do hinduísmo, é uma lei que ela é muito severa e ela não traz nenhum tipo de compensação. Se você nasceu Brahma, você continuará Brahma. Se você nasceu pária, você será pária sempre. E não é isso que nós entendemos pela própria justiça divina, como nos explica os benfeitores espirituais dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Possivelmente, durante as perguntas, né, Silvia, que a Silvia está super afiada para poder responder hoje, com certeza nós teremos assim algumas colocações que a gente pode aprofundar um pouco mais. Delson, querido, tudo bem, Delson? Obrigado aí por estar nos ajudando nessa transmissão do Atualidade do Pensamento Espírita desse domingo. Nós já temos perguntas, Delson? Primeira pergunta aí, Silvia. Sim. O que significa... Para mim é para você, para mim. Tanto faz. A gente pode responder juntos também. O que significa a pena de talião, karma, fatalidade e determinismo? Qual a diferença? Quer dizer, é uma pergunta que ele está querendo que a Gorete, né, Costa de Vila Isabel, aqui do meu lado, né? Minha vizinha. Ela está fazendo para nós. Boa noite, Gorete. Obrigado aí pela sua participação. Eu posso responder e você complementa, então. É muito interessante essa pergunta da Gorete, não é? Porque ela está abrindo o nosso programa, nos dando a possibilidade de esclarecer já para os nossos ouvintes a diferença, né? Delcio coloca aqui, pena de talião. Primeiro, pena de talião. O que é pena de talião? É aquela que diz olho por olho, dente por dente. Essa é a pena de talião, né? Então, se alguém lhe deu uma facada, você vai dar uma facada também, né? Se alguém furou seu olho, você vai furar o olho também. Essa é a pena de talião, uma coisa muito antiga, né? Basicamente, você encontra isso mencionado no Antigo Testamento. Karma. Karma é aquilo que nós já falamos, é mais ligado ao hinduísmo. E o karma é o seguinte: você tem aquilo, está determinado para você, o seu karma, você não tem como sair, né? Então, como o Cláudio falou, vamos dizer que você seja um pária, né? Porque a gente sabe que na Índia existem aquelas divisões, diversas castas sociais, e você, então, nasceu, por acaso, na casta mais baixa, que é a dos párias, né? O povo assim, mais pobre, mais humilde da população da Índia são chamados os párias. Mesmo que você tenha a chance de estudar, se formar, ficar milionário, você nunca deixará de ser um pária, né? Ou seja, na Índia não existe ascensão social, você não pode mudar de uma casta para outra, porque é seu karma ter nascido naquela casta. Entendeu? Então, você não sai, não existe mudança. Nasceu pária, vai morrer pária, né? Então, isso é uma questão de karma. O que aconteceu com você? Azar o seu, você ter nascido assim, pária, né? Você não vai, por mais que você trabalhe, estude, se esforce, você nunca vai deixar de ser um pária. Essa é a questão do karma, tá? O que foi determinado no nascimento, você não tem chance. Fatalidade. A fatalidade, nós diríamos que até não existe uma fatalidade, digamos assim, que não se muda, né? Até eu gostaria de ler para vocês aqui, existe um dicionário de termos espíritas muito interessante, que é esse livro aqui, Dicionário de Filosofia Espírita, do Palhano Júnior. E ele tem uma colocação aqui bastante interessante, quando ele vai falar, né, de fatalidade, né? E ele diz o seguinte, que não há fatalidade absoluta, nem mesmo nas provas que são impostas por Deus, pois depende do homem
modificar-lhes as consequências por sua conduta, sua coragem, sua inteligência e sua perseverança. Tá? Então, fatalidade absoluta não existe. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você, né, por débitos passados, você estava no seu planejamento reencarnatório, que você, durante a sua existência atual, sofreria um determinado acidente, né, e perderia o braço naquele acidente. Uma necessidade, né, com relação aos seus erros pretéritos. Só que você, quando reencarna, né, você pratica muito o bem. Né? Você pratica muito bem, você faz muitas coisas boas. Né? Você ajuda muitas pessoas, você faz tudo de possível, né, para auxiliar as pessoas. E, obviamente, que assim como se fala, né, que aquilo que a gente faz de errado, a gente vai ter que responder por isso, né? O que nós fazemos de bom, também recebemos benefícios com isso. E aí o que acontece? Aquele acidente vai ocorrer. Só que você no acidente, de repente, não vai perder o seu braço no acidente. Vai sofrer um acidente e, de repente, vai perder um dedo, um pedacinho do dedo, uma coisa assim. Ou seja, a sua atuação no bem determinou que a sua programação espiritual fosse alterada para melhor, porque você trabalhou no bem. Vamos lembrar o que disse o apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. O seu planejamento reencarnatório, em virtude do que você fez em vidas pretéritas, estava organizado para você ter um acidente e perder o braço. Mas você fez muito bem, teve o acidente e não perdeu o braço. Foi só uma pontinha do dedo, tá? E agora nós temos a outra pergunta, que era, se eu não me engano, determinismo, não é isso? E o que vem a ser determinismo? Determinismo também, olhando aqui no livro do Palhano, né, da Filosofia, Dicionário de Filosofia Espírita, o Palhano nos diz o seguinte, que até mesmo no livro Consolador de Emmanuel, se a nossa ouvinte querida quiser dar uma aprofundada sobre essa temática, né, do determinismo, nós temos no livro O Consolador de Emmanuel, tá? A partir da pergunta, o Consolador é um livro de perguntas e respostas, da pergunta 131, né, que está com o título de experiência, é um apanhado de perguntas sobre isso, Emmanuel vai falar muito sobre essa questão do determinismo. Mas eu vou chamar a atenção de vocês, basicamente, para a pergunta 135, que fala do determinismo divino, né? Então, o que é o determinismo? É uma determinação divina com relação a tudo que existe na natureza. Então, tudo está regido por Deus. Tudo ocorre segundo a vontade de Deus. E qual é o determinismo de Deus? O determinismo de Deus é o determinismo do bem, do amor. Então, todos nós, está determinado que todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, um dia seremos espíritos puros. A evolução do espírito é determinante. Você pode não querer evoluir, mas você vai evoluir. Querendo ou não querendo, você vai evoluir, né? Você pode até ficar estacionado em determinada posição, por uma rebeldia sua, alguma coisa assim, mas também não ficará estacionado por muito tempo. A lei divina fará com que você caminhe, né? Vai te dar um empurrãozinho para frente. Você nunca pode ir para trás, ou seja, o espírito não retroage, ele não perde o que ele aprendeu, né? Porque é determinismo divino a evolução de todos nós, né? Então, determinismo de Deus é para o bem. Todos nós vamos evoluir. Se você pensar hoje na pessoa mais assim, no pior criminoso que você pode
imaginar um dia ele será um espírito de luz, né? Um espírito de luz, um espírito puro, porque isso é determinismo divino, é determinação de Deus que todos chegaremos à situação de espíritos puros, espíritos felizes, né? Chegaremos ao grau que o nosso querido Mestre Jesus já adquiriu há muitos e muitos milênios, né? Há bilhões de anos, melhor falando, né? Então, essas são as colocações: pena de talião, karma, fatalidade e determinismo, ok? Silvia, é bem interessante essas suas conceituações, porque, principalmente, fatalidade e determinismo, muitas vezes nós achamos que é a mesma coisa, e não é. O Palhano, ele conceitua basicamente aquilo que Kardec descreve no Livro dos Espíritos. A questão da fatalidade, ela não funciona da mesma forma que nós imaginamos, né? A fatalidade. Foi uma fatalidade. Uma bala perdi. Na realidade, não existe fatalidade como nós imaginamos que seja. Por exemplo, quem está desencarnando é porque tem que desencarnar. Não existe o desencarne por acaso, a não ser o suicídio. Você vai lá, por livre-arbítrio seu, você vai tirar a sua vida. Mas, basicamente, como a gente acha, foi uma fatalidade, aconteceu por acaso. O acaso não existe. É uma sentença que a gente escuta sempre na doutrina espírita. Exatamente. E é algo que a gente precisa estar bem com conhecimento. E o que a gente pode agregar sobre a questão da fatalidade? Quando no plano espiritual você faz as suas provas para você reencarnar, na realidade tem o sentido mais da questão física, as provas físicas, não a questão que você tem que decidir do seu livre-arbítrio. E isso é uma grande confusão. A gente acha, não, já está tudo previsto, vai ser dessa forma. Não. E como ficaria o livre-arbítrio? Isso o Kardec ele faz essa colocação para os espíritos e eles respondem. A fatalidade está relacionada apenas com relação às provas físicas. Agora, aquilo que você tem que decidir é livre-arbítrio seu. Se eu vou casar com a Silva, se eu vou casar com a Fátima, se eu fico na congregação Espírita Francisco de Paulo ou não, isso é determinismo meu. Entendeu? É algo que eu vou decidir. É livre-arbítrio meu. E a gente acha que não. Não adianta a gente fazer nada porque já está tudo pré-estabelecido. E não é dessa forma. Não somos robôs. Nós não somos robôs, nem marionetes, né? Exatamente. Não, existe, como você falou, né? Os pontos básicos, né? Por exemplo, você vai renascer, né? Em determinada condição social, vai ter determinada cultura, né? Determinada família, essas coisas principais, como você falou, vai casar, não vai casar, vai ter filho, não vai ter filho, essas coisas principais da nossa existência, elas estão já estabelecidas, né? No nosso planejamento reencarnatório. Mas com quem você vai casar, quando você vai casar, né? O que você vai fazer? As pessoas assim, levei um tropeção, caí, machuquei meu joelho. Isso estava escrito. Não estava, não. Você levou aquele tropeção, de repente não prestou atenção. Eu falo isso, pequeninas não estão determinadas. É muito comum as pessoas elas ficarem impressionadas com o que elas escutam, principalmente quando se diz que foi o espírito tal que falou. Não, porque o espírito tal disse isso. Então você acha que tem que ser daquela forma. E a gente tem que encarar que não é porque nós passamos para o plano espiritual que nós vamos adquirir a sabedoria, a serenidade, o conhecimento. E não é dessa forma. Não é porque é uma obra psicografada que nós vamos ter que dar toda
a razão do que está escrito. Credibilidade, exatamente. A gente tem que fazer como chamavam Kardec, usar o bom senso e a razão. Passar sempre pelo crivo da razão, né, Cosme? Crivo da razão. Exatamente. Sempre impressionante. Imprescindível, melhor dizendo. Imprescindível. E eu costumo falar assim para as pessoas, né, Cosme? Quando é uma obra dita, né, psicografada, trazida por algum espírito, que eu não conheço nem o médium, nem o espírito, né? Já é uma novidade que está chegando no mercado. Eu costumo fazer um teste. Eu faço dois testes. Um deles eu vou observar, né, qual é a experiência, qual é a atuação daquele médium dentro do movimento espírita, né? Em que casa ele trabalha, quanto tempo ele estuda doutrina. Para mim isso é muito importante, conhecer o histórico espírita do médium. E o outro ponto que ainda é mais importante, como é uma psicografia, aquilo não é uma ideia do médium, não lhe pertence ao espírito que ditou, eu vou verificar se o médium doou os direitos autorais daquela obra. Se ele doou, virá escrito logo no início do livro, doado para a instituição tal e tal. Se ele não doou, eu nem perco meu tempo comprando o livro, né? Porque ele está violando um dos pontos primordiais da doutrina espírita e um dos pontos primordiais que Jesus nos recomendou. Dai de graça o que de graça recebeste, né? Se ele não doou, ignore, não compre o livro, né? Esse é meu critério. Isso aí, muito boa, Silvia. O Delson, amigo, nós temos outra pergunta para que a gente possa responder os nossos irmãos? Sim. Cosme. Volta um pouquinho, Delson, por favor, que a pergunta é comprida. É uma pergunta de Lúcia, da Cidade da Esperança. Como se processa a lei de causa e efeito dentro da justiça divina, já que gozamos de livre escolha? Obrigado, Lúcia, da Cidade de Esperança, pela participação, pela pergunta. É sempre muito bom a gente receber esses questionamentos para que a gente possa refletir juntos, né? E aqui a gente comenta que nós não somos os detentores da verdade, nós estamos refletindo como todos vocês. Vocês têm o livre-arbítrio de, se não concordarem com a resposta, né, de nos fazer uma colocação, porque nós também estamos aqui aprendendo. Eu acho que isso é muito salutar. Um programa, quando ele é ao vivo, quando ele é, ao mesmo tempo, discutido, né, como Kardec falava, né, que os grupos espíritas deveriam cada um trocar a sua experiência, né? Porque ninguém sabe mais do que o outro. Nós estamos todos a caminho para a nossa evolução espiritual. E, para isso, nós precisamos alcançar a nossa elevação moral. E essa elevação moral, quando a gente estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata dessas leis morais, que é muito bem trabalhado lá dentro por Kardec e os benfeitores espirituais, é bastante interessante a gente entender como nós estamos mergulhados, todos nós, nessas leis e como elas funcionam no dia a dia. E talvez seja essa a grande dificuldade de nós colocarmos não só o Evangelho, mas como nós vivenciamos essas leis para saber que nós passamos por elas. E que o próprio mestre nos afirma que nós, como mergulhados e fazendo parte delas, nós temos que obedecê-las. Faz parte de uma orientação. Com relação à sua pergunta sobre como se processa essa lei de causa e efeito, e com relação principalmente à justiça divina, na pergunta de abertura que a Silvia respondeu, ela conceituou muito bem. Na realidade, a lei de causa e efeito ela está relacionada com tudo aquilo que a gente faz. Ninguém vai semear milho e colher feijão. Os mais experientes sabem que existe um ditado que diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Por quê? O que significa isso? Não adianta a gente achar ou fazer um personagem dizendo que é bom, que é humilde,
e que é correto, quando na realidade as suas ações elas não demonstram isso. Você está fazendo uma semeadura que está correta e depois você não vai poder reclamar. A justiça divina, ela entra dentro da lei de causa e efeito justamente por isso. Por quê? Ela não tem nenhum tipo de... nós vamos atenuar porque simplesmente você é a Silvia da Congregação Espírita Francisco de Paula. Para que haja atenuantes, é necessário que haja merecimento. Nós vamos precisar nos esforçar para que isso não aconteça. Então, a Silvia deu um bom exemplo da questão lá de quando você comete algo que você tem que, de uma certa forma, resgatar, porque nós estamos dentro dessas leis e nós vamos resgatar, né? De uma certa forma, mais gravemente ou não, nós passaremos por isso. E tem vários exemplos nesse sentido. A gente sabe muito bem que o próprio João Batista, né, o precursor de Jesus, né, ele foi, né, o profeta que veio antes dele, né, que era o grande profeta que diziam que ele deveria, antes de Jesus chegar, né, esse profeta deveria vir primeiro. E nós sabemos que esse profeta, que se chama Elias, foi, na realidade, a própria reencarnação de João Batista. Né? É João Batista reencarnado. Quando João Batista vive, ele manda cortar a cabeça de 300 sacerdotes. Elias. Elias manda cortar a cabeça de 300 sacerdotes. E como ele tinha que vir com essa missão de ser o precursor do Messias, ele tinha uma grande missão, e ele cumpriu a sua missão de maneira assim, exemplar. Então, ele atenuou por essa questão, não precisava perder 300 vezes a cabeça, né, em 300 encarnações, mas exemplificar aquilo que ele havia feito, porque ele havia mergulhado na questão do livre-arbítrio, quando ele decidiu daquela forma, passar por aquilo que ele havia cometido. E assim acontece conosco. E aí, João Batista tem a sua cabeça perdida e é servida numa bandeja de prata. Uma situação extremamente difícil e até muito dura da gente entender se nós pensarmos por que um homem profeta termina dessa situação. Mas é aquilo que o Divaldo sempre nos comenta. Nós não conhecemos o histórico de ninguém. Por isso que nós não podemos julgar. O nosso histórico espiritual na realidade, o grande balizador de tudo aquilo que nós passamos. Então, quando a gente hoje reencarna, eu reencarno o Cosmo, a Silvia reencarna a Silvia, tudo que nós passamos aqui, nada é por uma questão de maldade ou por uma questão de punição, mas sim por uma situação que nós, equivocadamente, muitas das vezes, passamos no passado, nos equivocamos e hoje nós estamos, de uma certa forma, tentando resgatar. Então, por exemplo, vou dar um outro sentido. Alguém que faz um aborto, por exemplo, retira uma criança. Nós sabemos muito bem que a doutrina espírita ela não concorda com isso, a não ser dentro daquela única situação que é quando há perigo de vida para a mãe. É por causa disso nós não vamos mais viver, não vamos mais reencarnar, não vamos mais ser felizes? Não. Os amigos espirituais nos informam que nós podemos resgatar essa situação equivocada como? Cuidando de crianças, tratando bem as crianças, fazendo bem sempre, que você estará resgatando aquilo que, de uma certa forma, foi um ato de uma certa... do pensamento menos elevado no momento, mas que não serve para que você continue com a cabeça baixa, muito pelo contrário. Para que você siga adiante, você vai ter esse atenuante de buscar essa felicidade, passando esse amor que você deveria dedicar àquele espírito para outros que, com certeza, virão próximos a você. Então, essa lei de causa e efeito, ela está nas pequenas coisas. Nós não podemos dizer, é muito comum, Silvia, quando a gente imagina por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo se eu sou uma pessoa tão boa? E aí, quando nós imaginamos exatamente aquilo que se nós examinarmos com maior exatidão, aquilo que nós passamos nessa encarnação, é exatamente aquilo que nós fizemos aos outros numa outra encarnação ou em outras vidas. Podem ter certeza.
Se eu sou extremamente injustiçado, é que possivelmente eu cometi a mesma infração com outros no passado. Se eu verdadeiramente sou alguma pessoa que sou extremamente humilhado por certas situações que a gente vive, é porque provavelmente a gente impingiu isso a outras pessoas. Então, a lei de causa e efeito, ela não existe nada que possa nos dizer que o que está acontecendo com a Silvia e com o Cosme, coitado deles, porque estão passando por isso. É uma necessidade que o espírito precisa resgatar para que ele possa seguir adiante. E a partir do momento que nós conseguimos isso, está aí proclamada a justiça divina. E aí nós vamos entender aquilo que Jesus nos disse, que verdadeiramente o Pai é misericordioso, é bondoso e é extremamente justo. Não existe nada que nós não tenhamos que passar. É como, para poder fechar, Silvia, é como tem aquela sentença. Deus não dá a ninguém um peso maior do que ele possa carregar. Então, se nós estamos passando por essa situação, é porque nós temos a necessidade, primeiro, de passar por aquilo e que nós podemos conseguir, com certeza, arcar com aquele peso, com aquela situação, se nós verdadeiramente entendermos dessa forma, buscarmos essa compreensão. Agora, tem que passar de uma maneira sem revolta, porque se revoltar, se maldizer, se esconjurar, maltratar, aí não é aprendizado. É verdadeiramente aí tem que repetir de ano. Repetir. Vai nos acontecer novamente, muito provavelmente. Tá bom? Exato. Eu me lembrei, quando você estava explicando, né? Eu me lembrei de uma situação seguinte. Que tem a tendência, né, que achar que fez uma coisa e vai acontecer com ela a mesma outra coisa. Né? Vamos dizer que você tenha sido alguém que desvirtuou, né, uma criança, ensinou a criança a roubar, né, a fazer coisas erradas e tal. Como às vezes a gente acontece, né, a gente vê casos de crianças que não têm assim, uma orientação familiar, e aí vem um adulto mal intencionado e acaba usando aquela criança, ensina ela a ser trombadinha, essas coisas. Então, desvirtuou aquela criança. Então, não necessariamente, na próxima existência, você será uma criança desvirtuada, que alguém vai desvirtuar você. Mas você poderá receber em seu lar como filho problema aquela criança que numa vida anterior você desvirtuou do caminho do bem e que agora você a recebe como um seu filho muito amado, mas aquele filho difícil, aquele filho que só te dá dor de cabeça, aquele filho que você tem que estar ali com ele, acompanhando de rédea curta, porque deu uma bobeada e ele faz uma besteira. Né? Então, é aquele espírito que numa vida anterior você desvirtuou do caminho do bem e que agora, como resgate disso que você fez erradamente no passado, você tem que colocá-lo de novo nos trilhos. Você tirou dos trilhos, então você tem que colocá-lo nos trilhos. Então, o filho problema, aquele filho que deixa os pais de cabelos em pé, né, com cabelo branco, cabelo em pé, como se fosse dizer, né, é alguém que muito provavelmente você, numa vida anterior, desvirtuou do caminho do bem. Então, você agora tem que colocá-lo nos eixos, né? Então, não exatamente virar na mesma situação, né, Cosme? Depende, as situações vão se adaptando e existe, né, um planejamento extremamente inteligente feito pela espiritualidade superior, né? São planejamentos extremamente bem elaborados e, sobretudo, planejamentos de sucesso. De sucesso. Costumo dizer, não há missão impossível. Se você está passando por isso, você tem total capacidade de passar e se sair bem, né? Como o Cosme falou, Deus não coloca um fardo nos nossos ombros que a gente não possa carregar. A gente reclama, né? Mas tem capacidade de carregar. Com certeza. Delcio, nós temos outra pergunta, Delcio? Temos, Silvio. Agora para você. Quais são as estruturas e como se aparecem a lei de causa e efeito? De Siqueira, bairros de Siqueira, de bairros dos estados, em João Pessoa, na Paraíba. Eu não entendi muito bem. Olha, eu não entendi essa pergunta muito bem também, não. Quais são as estruturas e como aparece a lei de causa e efeito? Bom, Siqueira, não sei se é Siqueira talvez seja o nome da pessoa, né? Ela
João Pessoa. Eu não entendi muito bem o que você quis perguntar, né? Qual é a estrutura, como aparece a lei de causa e efeito. Eu acho que nós até agora, se eu entendi um pouquinho o que você quis perguntar, você está querendo saber como se processa, né? Como ocorre a lei de causa e efeito. E nós já vimos falando isso desde o início, né? A lei de causa e efeito é o seguinte: tudo que nós fazemos, né, que contraria a lei de Deus, a lei divina, que Deus colocou dentro de nós, né? Dentro de todos nós existe a lei de Deus. Eu costumo dizer que é o manual de instruções para nós operarmos essa máquina perfeita e maravilhosa que é o nosso corpo, né? Então, Deus colocou dentro de nós a sua lei divina, né? Que é o manual de instruções, e colocou ainda uma campainha dentro de nós também. Quando a gente não segue o manual de instruções, a campainha toca. Essa campainha é a nossa consciência, né? Mas se, apesar de tudo isso, né, nós, utilizando a nossa liberdade, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós optarmos por realizar alguma coisa que vá de encontro ao que está previsto na lei de Deus, na lei de amor, justiça e caridade, né? Nós fizermos alguma coisa que contraria essa lei, numa próxima existência, nós teremos que ressarcir, né? Que acertar esse erro. A grande maravilha da lei da reencarnação é a possibilidade de você consertar o que foi feito de errado, né? Quantas vezes na nossa vida nós fazemos alguma coisa em determinado momento da nossa existência e depois a gente disse: se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Se eu pudesse voltar atrás e não fazer o que eu fiz, não é? Nós todos temos essa oportunidade, porque nós temos múltiplas existências. Múltiplas existências. Então, quando eu cometo um erro, né, que agride a lei de Deus, né, a lei de justiça, amor e caridade, se eu não conseguir ressarcir, às vezes eu posso ressarcir. Às vezes eu cometi aquele erro lá no início da minha vida, depois eu me conscientizo que aquilo foi errado e eu passo o resto da minha existência fazendo coisas boas que acabam já liquidando aquela minha dívida. Mas se eu não tiver chance, nem tiver me conscientizado ainda nesta existência, na próxima existência, depois de passar um período na espiritualidade, estudando, aprendendo, me conscientizando do que eu fiz, eu vou retornar, não necessariamente na encarnação seguinte, tá? Porque Deus é tão misericordioso que algumas vezes eu cometo um erro nessa existência e só vou resgatá-lo daqui a 3, 4, 5 encarnações, quando eu tiver as melhores condições de enfrentar aquela dificuldade que eu mesma plantei para mim, porque a semeadura é livre, mas eu tenho que colher, né? Como o Cosme falou, ninguém pode plantar, de repente, feijão, né, e colher milho, sei lá o que, como o Cosme falou, né? Então, o processo da lei de causa e efeito é justamente isso. Tudo que eu fizer, né, que seja contrário à lei divina, eu vou ter que arrumar, né? Ou seja, se eu baguncei alguma coisa, eu vou ter que acertar. É como a gente fala para os nossos filhos, né? Olha só, você bagunçou o seu quarto, então você vai arrumá-lo. Deus é mais ou menos assim. Nós agimos de uma forma errada, então nós temos que acertar. Nós temos que consertar aquilo que fizemos de errado. E outro ponto muito interessante que Kardec nos fala, né, através dos espíritos, é que Deus não deseja que ninguém cometa erros alegando desconhecimento. Então, eu não vou dizer que eu, de repente, enganei alguém porque eu não sabia que aquilo era ruim, né? Que aquilo ia causar constrangimento, tristeza, aborrecimento a alguém. Eu fiz aquilo, eu achei que estava bom, né? Então, Deus, justamente por não querer que ninguém alegue, eu não sabia que aquilo causava mal, se você faz determinada coisa errada, na próxima existência você vai passar pelaquela mesma experiência para ver quanto é bom. Porque aí você sabe, né? E aí vamos lembrar daquilo que Jesus disse, né? Fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, no momento em que os homens todos entenderem, né? Entenderem
que aquilo que ele não quer para si, ele não deve fazer ao seu semelhante, nós viveremos num mundo maravilhoso, não é? Porque ninguém vai roubar, ninguém vai enganar, ninguém vai mentir, não é? Ninguém vai fazer nada de negativo para ninguém, né, se ele não quiser que aquilo ocorra com ele, né? Então, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação é justamente essa. Tudo que nós fazemos em não conformidade com a lei de Deus que está dentro de nós, vai gerar um débito que nós deveremos resgatar mais cedo ou mais tarde. Da mesma forma que todas as nossas boas atitudes vão nos render créditos, méritos, okay? Bônus, para que nós possamos receber de Deus, receber dos amigos espirituais, ajuda, orientação, bom ânimo nos momentos difíceis também. Não pense que eles só anotam os nossos erros. Anotam também, na mesma proporção, tudo de bom que nós fazemos e nós recebemos depois as recompensas devidas, ok? Isso aí, Silvia. E, de fato, parece até que... Não sei se foi exatamente o que o Siqueira quis comentar, né? Mas você explicou assim de uma maneira bem resumida mesmo, né? Do que a gente está comentando aqui, né? Sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Da fatalidade, do que nos acontece. E é algo que temos depoimentos aí, inclusive, que já estão fazendo os nossos internautas, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, mandando aí essas informações. Aí, Silvia, a Sueli Furtado. A Sueli Furtado tem um depoimento aqui. Ela está dizendo o seguinte: boa noite, Sueli. Obrigada por sua participação. É um prazer tê-la conosco. A Sueli está dizendo o seguinte: a pandemia está me fazendo resgatar e me colocou numa situação de renúncia muito grande, onde estou afastada de meu companheiro, porque acredito que tenha deixado compromissos nesta vida mesmo que não cumpri. E agora estou cumprindo e resgatando. Mas é muito difícil, mesmo sabendo que é isso. Com certeza, Sueli. Na verdade, a questão... Estou resgatando causa e efeito causado na mesma vida. É possível, Sueli. É possível, né? Algumas vezes nós temos a oportunidade bendita de já resgatar na própria existência, né? O que nos poupa um tempo enorme. Você já podendo resgatar os seus erros nessa existência é ótimo. Na próxima, você já vem livre dessa, né? Então, o que acontece? Tudo que nos ocorre, né? E aí a gente até vai encontrar isso no Evangelho, né? Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, né? Então, quando a gente fala em causas atuais das aflições, são coisas que nós fizemos aqui mesmo, nessa existência, e que estamos passando por dificuldades em decorrência do que fizemos nessa própria existência. E outras coisas, quando nós não conseguimos identificar, né? Puxa, eu nunca fiz nada assim, assado, por que eu estou passando por isso? Se você não consegue identificar nada nessa existência, com certeza foi uma outra que você fez e agora está resgatando. Então, Sueli, o que é bom, tá? O que é bom, e como o Cosmo falou anteriormente, de acordo com as dificuldades que nós vivenciamos, nós podemos muito bem aquilatar, ter uma ideia do que fizemos de errado anteriormente, né? Do que nós fizemos de errado anteriormente. Vamos supor, você está falando do seu companheiro e tudo mais, né? Vamos supor que numa vida anterior, né, eu tenha sido uma pessoa casada, tivesse uma família bem estruturada, né? Eu, minha esposa, meus filhos, uma família toda muito bem estruturada. Eu tinha tudo para ser um pai de família feliz e ter uma família feliz. Só que eu, né, não querendo ter aquele compromisso, preferi abandonar a minha esposa, né, e os meus filhos e viver uma vida de boêmio, sem responsabilidades. Então eu passei, né, não quis saber do que ia acontecer com a minha esposa, com os filhos, se eles teriam necessidades ou não, né, e fui viver a minha vida de boêmio, porque me interessava, mas não queria aquela responsabilidade. E aí, nessa existência, você reencarna, e você reencarna como mulher, né? Aí você se casa, você tem seus filhos, e aí o que acontece? Seu marido se envolve em algum tipo de aventura e vai embora, abandona você e as crianças. E você sozinha
sozinha, né? Você que havia feito isso como homem na vida anterior, né? Você agora reencarna como mulher, também para vivenciar a dificuldade que as mulheres passam, né? E você vai ter que criar seus filhos sozinha, lutar para alimentá-los, para educá-los, né? Lutar por manter a família. Então, são esses detalhes que, se nós olharmos para as nossas dificuldades, né? Para as nossas dificuldades, nós conseguimos mais ou menos identificar o que fizemos em vidas anteriores. Não é necessário que o véu do esquecimento seja levantado totalmente. Nós, com um pouquinho de discernimento, nós podemos identificar. Se você tem um familiar difícil, se você tem um relacionamento difícil com o seu pai, um relacionamento difícil com o irmão, um relacionamento difícil com o filho, não é? Isso pode ser resultante de um relacionamento ruim de uma vida anterior, e que agora vocês vieram reunidos no mesmo núcleo familiar, não é? Para que, através dos laços de sangue e da convivência contínua, vocês busquem apagar aquelas rusgas do passado e aprendam a se amar, né? Então, quando nós temos um familiar difícil dentro de casa, com que a gente tem dificuldade de relacionamento, nós devemos nos esforçar muito, muito para afinar a coisa, aparar as arestas, né? Porque, conforme está no Evangelho, um dos dois errou, né? Um dos dois errou muito, um com o outro em vida anterior. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos colocou agora unidos juntinhos, para que, através dessa união, a gente consiga superar, né? Superar essa diferença. Então, isso acontece, querida. Se você está identificando alguma coisa aí do seu momento de separação do seu companheiro, até mesmo alguma coisa que possa ter feito, né? Nessa própria existência, é ótimo. Agradeça a Deus, querida, porque você já está conseguindo resgatar algum débito que você contraiu nessa existência, ainda nessa existência, ou seja, na próxima você já vem livre disso. Silvia, muito bom. Ótima resposta aí para o comentário da nossa irmã, que teve muita coragem para poder fazer suas colocações pessoais aqui para todos nós. Temos uma outra pergunta aí, agora eu posso responder. Tem uma também. Pergunta. Olha, é uma pergunta, Cosme, de Hugo Abreu, de Afogados, em Recife. Ele fala o seguinte: depois que a causa ocorreu, não existe uma maneira de modificar o efeito? Ou seja, você fez aquilo, ai meu Deus, e agora? Não tem uma forma, né? Já ocorreu a causa, não tem a forma de você mudar o efeito? Claro que tem, Hugo. Obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. É muito bom receber aqui os questionamentos dos nossos irmãos, como a gente tem falado aqui desde o início do programa. É claro que tem, Hugo, e na realidade todos nós somos muito falíveis, principalmente nesse momento dessa encarnação que nós estamos aqui nesse mundo de expiações e provas e expiações que nós aqui atravessamos. O Mestre Amado nos aguarda há muito tempo e ele sabe que a nossa caminhada é uma caminhada muito difícil, dura, e muitos equívocos ocorrerão. Vários. Não será possivelmente a nossa última encarnação e ainda teremos ainda outras com muitos equívocos, outros erros, né? Então, é sempre interessante a questão de nós podermos resgatar aquilo que a gente cometeu de incorreto para que a gente possa seguir adiante. E talvez seja exatamente isso a misericórdia do Pai, o entendimento. Quando Jesus chega para exaltar a questão da divindade, ao contrário de todas aquelas escolas religiosas que tinham Deus como algo punitivo, extremamente severo, Jesus vem trazendo a questão do amor, né? Colocando que o Pai se importava com cada um dos seus filhos. E aí ele já começa a conceituar a divindade como Pai. E como Pai, a gente sabe muito bem que nós amamos os nossos filhos. Tanto que Jesus sempre chamava Deus de Pai. E exatamente por esse amor incondicional, misericordioso que ele tem por nós, e ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos que nós cometeremos, nos dá essas leis que nos possibilitam a gente resgatar esses desacertos que a gente vai cometer. Então,
por pior que seja aquilo que nós tenhamos cometido de equivocado, se nós refletirmos, raciocinar, a gente vai encontrar uma solução. Sempre tem uma solução. E a solução, primeiro, é admitir o erro que a gente cometeu, tentar não fazer mais daquela forma, para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, estar buscando a correção. No livro Céu e Inferno, o Allan Kardec ele trabalha com um trinômio que eu gosto muito, e o Divaldo mesmo, às vezes, ele comenta nas próprias questões de palestras, quando ele aborda a questão do perdão, do erro, da dificuldade. E esse trinômio que está lá no livro Céu e Inferno, que Allan Kardec comenta de uma maneira muito boa, é porque nós precisamos, o erro, né, que existe quando você erra, né, quando você comete um equívoco, você precisa primeiro se arrepender. Você precisa se arrepender. É o primeiro passo. Numa sequência, Kardec comenta lá nessa Justiça Divina segundo o Espiritismo ou o Céu e Inferno, que nós vamos expiar. Expiar seria aquela situação. Nós sabemos que cometemos o erro, nos arrependemos e estamos o quê? Passando por aquela situação de incômodo, né? E aí seria a expiação. E só que não passar por aquela situação de incômodo não conserta aquilo que nós executamos incorretamente. Então é preciso que nós façamos o quê? Nós possamos recuperar, né? Nós precisamos trabalhar para que aquele erro não fique daquela forma. Então, nós precisamos, de uma certa forma, nos doar. Então, se arrepender, né? Expiar e, de uma certa forma, é o quê? É trabalhar o acerto, consertar aquilo, trabalhar no bem, porque senão aquilo não vai fazer com que a gente, de uma certa forma, se recupere. E quando a gente comenta exatamente isso, que Allan Kardec diz lá na obra Céu e Inferno, muitas das escolas religiosas, equivocadamente, às vezes diz o seguinte: aceita o Senhor e tudo mais estará esquecido. Não é dessa forma. Infelizmente, eu comento isso com nossos irmãos. Essa obra, O Céu e o Inferno, ela nos traz relatos, comentários de espíritos no plano espiritual que passaram por várias situações de felicidade, de crime, de situações medianas e infelizes, e que relatam isso lá. E a reflexão do codificador é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente imagina que, naquele momento, um exemplo maior, que o bom ladrão, né? Que é Dimas, o bom ladrão, que as pessoas dizem assim, não, mas Jesus perdoou Dimas. E ele adentrou no paraíso naquele dia, foi a promessa de Jesus. O que acontece é que nós, de uma certa forma, achamos que podemos errar o tempo inteiro. Aí, no final, no último suspiro, você diz assim, eu me arrependo. Que ótimo que você se arrependeu. Mas, por isso, seria a justiça divina você fazer tudo que você fez e, no final, dizer que simplesmente está arrependido? Você precisa demonstrar que aquilo, de fato, é verdade. Por isso é que se arrepender, expiar, trabalhar naquilo, se recuperar, fazer a recuperação daquilo que você cometeu de erro. Se assim fosse, seria uma grande injustiça, não haveria justiça com todo aquele que foi muito reto, correto a vida inteira e comete um único deslize e é jogado simplesmente no fogo eterno. Não é dessa forma. Todos nós vamos passar por isso. Primeiro, cometemos um equívoco, um erro, vamos nos arrepender. Esse erro nos traz essa sensação de expiação, o mal-estar. E depois nós precisamos trabalhar para recuperar aquilo que nós fizemos. E aí é que virá o atenuante. Por quê? Você se recuperar trabalhando aquele erro que você fez não significa que aquilo está esquecido. Não, não está esquecido. Você vai trazer uma consequência melhor para aquele exemplo que a Silvia deu, ao invés de perder um braço, vai perder um dedo. Ao invés de perder uma perna, é um pedacinho só do pé. Mas aquilo virá como consequência que ninguém vai malbaratar as leis divinas e passar por aqui em branco. É uma questão de ação e reação. É uma consequência do nosso livre-arbítrio.
nós, como espíritos inteligentes que somos, escolhemos aquilo que nós queremos fazer. E, como tal, vamos trazer, recuperar, vamos passar por aquilo que nós escolhemos, pelas provas que nós executamos. Então, sim, há como reparar. E essa reparação é necessário que nós sempre façamos. Cometemos um erro, infeliz aquele que diz que não se arrepende do erro que cometeu. Porque, com certeza, com o passar da nossa existência, com a nossa idade, com a nossa vivência, a gente vai aprendendo que todo dia nós estamos em aprendizado. É um aprendizado contínuo. E até o final da vida será assim. Silvio? Não, exatamente, Cosme, é isso mesmo. Como você falou, né? Nós cometemos um erro e nós temos chance, né, de corrigi-lo, sim. E como você falou, eu comentei também, né? Não é porque você cometeu um erro X que você vai vivenciar aquela mesma situação. O teu trabalho do bem, o teu arrependimento sincero contribui muito para atenuar, né, as consequências das faltas realizadas, né? Com certeza. Delson, tem mais questionamentos aí? Delson? Para você, Silva, vamos ter que acelerar um pouco, porque ainda acho que falta um pouco. Pois é. Parece que essa lei de causa e efeito é só para mal. Para o errado. Parece determinismo. Existe uma lei de causa e efeito para o bem? Jamil Nobre, Morada da Colina 1, em Resende, no Rio de Janeiro. Oi, Jamil. Boa noite, meu querido. Obrigada pela sua pergunta, obrigada pela sua participação. Sim, nós até já falamos sobre isso aqui hoje, né? A lei de causa e efeito não é só para o mal, é para o bem também. Quando você faz coisas boas, você receberá recompensa, né? É que, em geral, por nós estarmos em um planeta de provas e expiações, a quantidade de erros é muito maior do que de acertos, né? Então, a quantidade de coisas que a gente faz não muito boas ou ruins, né, que vão nos acarretar uma colheita ruim, desagradável, é muito maior do que a de boas ações que nós fazemos. Mas a lei de causa e efeito, ela funciona dos dois lados, tanto para coisas boas que nós fazemos, quanto para coisas ruins, tá? Então, não é uma questão só para ruim, não, para coisas boas também. Então, toda boa ação será sempre recompensada, assim como toda má ação precisará sempre ser reparada, ok? Silvia, e só para... a gente sempre pensa, né, que o homem foi criado para o mal. O mal, na realidade, é um desvio de conduta moral nossa. Ninguém foi criado para ser ruim. Ninguém. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Nós somos criados para poder sermos perfeitos. O problema é que, devido à nossa infantilidade espiritual, né, devido às nossas inconsequências morais, a gente comete esses equívocos. Mas ninguém é criado para o mal. O mal, como você mesmo falou, ele aparece com muito mais força, porque é um planeta de expiações e provas, onde a materialidade, né, as questões mais baixas, elas ainda estão sobrepujando, né, toda a questão da bondade, né, da elevação moral dos espíritos que aqui se encontram. Mas, mesmo assim, a gente ainda encontra bons espíritos praticando o bem, graças a Deus. O Delson, mais uma, Delson. Graças a Deus, né? A pergunta da Ana Cristina, Cosme. O que pode modificar radicalmente a lei de causa e efeito dos nossos erros de forma permanente? Será o amor? É uma pergunta da Ana Cristina da Candelária. Ana, muito obrigado pela participação, pela pergunta também. Com certeza, o amor é um sentimento que talvez a gente ainda não entenda da forma que Jesus entendia, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os amigos espirituais, o próprio Kardec comenta que não o amor no sentido carnal que nós imaginamos, né? Que as pessoas sempre elas imaginam, né? Elas sempre idolatram isso, mas o amor como aquele sol incandescente que vem dos nossos refúgios mais íntimos, né? E, de uma certa forma, ele abre para todas as criaturas.
Então, o grande detalhe para que nós possamos alcançar esse amor, eu acredito que ainda existe aquela grande barreira, as duas grandes barreiras, que é o egoísmo e o orgulho. São as duas chagas que nos impedem de vivenciar esse amor em plenitude, como entendia Jesus. Talvez quando nós desbaratarmos das nossas lixas, né, morais, essa questão do egoísmo e do orgulho, nós possamos sentir esse amor na sua essência. Com certeza, esse amor vivenciado em plenitude, ele nos trará questões de causa e efeito muito mais elevados e, com certeza, só de felicidade. Então, que nós possamos buscá-los na sua essência, não esse amor mundano, não esse amor, de uma certa forma, que nós exemplificamos no dia a dia aqui, aquele amor que é segregado à família, segregado àquelas pessoas que nós gostamos. Mas o amor, ele deve ser para todos. Jesus dizia isso. Se amais apenas aqueles que vos amam, aqueles que estão próximos a vocês, que fazeis diferente dos publicanos, que fazeis diferente dos fariseus, não teria mérito algum. Jesus falou sobre isso. Então, esse amor, ele tem que ser extensivo a todos. Aqueles que nós amamos, que estão próximos, aqueles que nós, de uma certa forma, ainda temos assim grandes diferenças. O dia que nós conseguimos isso, estaremos com certeza livres dessas duas chagas que nos impedem de amar verdadeiramente: orgulho e egoísmo. Exato. Tem uma outra pergunta agora. Você, Silvia. Eu sou cego hoje ou aleijado? É porque aleijei e ceguei numa vida passada e agora, pela lei de causa e efeito, estou numa mesma situação que causei? É de Monique Sampaio, Bom Porto, em Maceió, Alagoas. Oi, Monique, boa noite. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua pergunta. Olha, Monique, não necessariamente, né? Não necessariamente. Você diz, né, que você veio cego. Eu vim cego porque eu ceguei alguém numa vida anterior. Ou eu venho com algum tipo de deficiência física porque eu fiz alguém ficar deficiente numa vida anterior. Não necessariamente, Monique. O espírito, quando ele vem com determinadas limitações, né, como essa que você falou, elas podem ser resultantes do mau uso dessas faculdades. Então, se você, de repente, né, com a sua possibilidade da visão, você vivia o tempo inteiro na janela, tomando conta da vida alheia, e aí você fazia muita fofoca, né? Fazia muita fofoca, tudo que você via, você maldava, né? Tudo que você observava, estava observando só para fazer confusão, para criar desavença, desentendimento. Então, a sua vista foi o quê? Motivo de escândalo, não é? Como Jesus falou, se seus olhos for motivo de escândalo, né? É melhor que você o arranque do que você perder o corpo inteiro, né? Isso aí é uma alegoria, né? Na verdade, porque se você, com a visão, você está se tornando um espírito endividado por tanto mal, por tanta fofoca, por tanto disse-me-disse, desentendimento que você está criando, então é bom que você fique sem ver, porque pelo menos não vendo, você não fará essas tolices, né? Então você pode também vir com a visão obscurecida, né, sem enxergar, porque numa vida anterior você usou mal a visão. Você pode também vir com algum tipo de deficiência física, porque você escolheu vir daquela maneira, em virtude também de ter mal utilizado a sua, aquele órgão. Vamos pensar no livro Memórias de um Suicida, que é um livro excelente, um livro muito, muito bom, que nós estamos com um programa todas as sextas-feiras aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Viver é sempre o melhor, que é um programa que faz as pessoas raciocinarem sobre o grande erro que é tentar escapar dos problemas pelo suicídio. Então, nesse programa que nós apresentamos toda sexta-feira às 9h30, nós falamos e analisamos o livro Memórias do Suicida. E em Memórias do Suicida existe um personagem, né, que ele assassinou com as próprias mãos uma pessoa numa vida anterior. E ele
conscientizado de que havia cometido um erro enorme ao tirar a vida de um semelhante com as próprias mãos, ele pede lá no plano espiritual, no departamento responsável pelo planejamento reencarnatório, ele deseja nascer sem as mãos. Ele pede para nascer sem as mãos. Ele não arrancou as mãos de ninguém, não cortou as mãos de ninguém vida anterior, mas ele usou mal suas mãos. Então, ele mesmo, consciente do mau uso, ele solicita vir sem as mãos. Então, os casos são diferentes, né? Os casos são diferentes. Também nesse mesmo livro aparece um exemplo, aí voltando à questão da visão, né? Que é o próprio espírito que narra a história, que na realidade o espírito é Camilo Castelo Branco, escritor português, que se suicidou porque ficou cego. Ele, nesse livro, ele assume o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, e ele vai descobrir, mais à frente, que ele ficou cego porque numa vida anterior ele era um senhor de escravos e causou a cegueira de diversos escravos, né? Então, a questão, ele então vai vivenciar aquela dor de perder a visão para que não tenha, como eu falei anteriormente, né? Deus não quer que ninguém alegue ter feito por desconhecer as consequências do ato, tá? Mas não necessariamente será assim, ok? Você pode vir sem a visão porque você usou mal a sua visão, né? Então, você não terá, ao usar mal a sua visão, você, de uma certa forma, danifica o seu perispírito, que é a forma do seu corpo físico naquela região, né? Então, você virá com a vista prejudicada, porque aquela região do seu perispírito foi prejudicada em virtude do mau uso daquela faculdade, ok? Com certeza. Vamos lá? Tem uma última pergunta, Silvia. Acho que temos mais uma pergunta, não? Mais uma. Uhum. Vamos lá. A pergunta é de Sérgio. O que fez Chico, em vidas passadas, de tão mal para vir com problemas sérios na vista, no coração, na próstata, apesar do imenso bem, de bondade que fez e faça? Sérgio, obrigado. Sérgio, o companheiro, está sempre aqui nos trazendo os seus questionamentos, suas perguntas. Obrigado pela sua participação e obrigado pela essa pergunta. Eu vou ser bastante breve, porque nós estamos já encerrando o programa e nós temos que passar a palavra para o Delcio. Na realidade, o Sérgio, é aquilo que nós comentamos aqui. O que nos determina, o que nós estamos passando, é o nosso histórico espiritual. E quem conhece esse histórico espiritual é o nosso amigo espiritual, Deus. Então, nós não podemos dizer que nós estamos aqui passando sofrimentos sem uma necessidade. Tudo é aprendizado e tudo tem um sentido. O acaso ele não existe. Mesmo para o Chico, que era um espírito missionário, um espírito que dedicou mais de 70 anos da sua vida para o trabalho da mediunidade e o trabalho da caridade, né, com Jesus. Então, vejam, se todos nós que estamos aqui encarnando nesse planeta de provas e expiações temos essa dificuldade, nós temos que entender que nós não viemos a passeio, nenhum de nós. Isso aqui não é um playground que nós viemos nos divertir. É algo que nós temos que vivenciar e tentar resgatar da melhor maneira possível. O Chico conseguiu isso. O Chico sofria angina de peito, a catarata, a próstata. No final da vida já não andava mais e estava sempre fazendo o quê? Evangelho. Ele ia ainda lá para casa para poder fazer o evangelho. Ou seja, depois de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele recebeu dos espíritos, né, dos benfeitores espirituais, ele sempre dizia que o evangelho era algo que trazia a paz e fazia com que ele, de uma certa forma, se moldasse naquilo que ele veio aqui buscar. E hoje a gente observa que, verdadeiramente, quantos de nós podemos dizer que temos essa disciplina que o Chico tinha? Muito poucos. Então, nós precisamos saber que todos nós que estamos aqui nessa encarnação, estamos com uma grande oportunidade. E cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, decidir se nós queremos
sofrer muito mais em outras encarnações ou se nós vamos atenuar, diminuir esses débitos espirituais que nós temos. Então, meu irmão, com certeza, o Chico é uma grande referência para todos nós. Mas ninguém sofreu mais do que o nosso amado Mestre Jesus, inocente que era, por toda a situação que ele vivenciou. E mesmo assim, ainda nos deixou como seu mandamento maior, que era amar a Deus, né, os 2 mandamentos, e amar ao próximo, para que nós nunca nos esquecêssemos disso. Porque, como ele nos amava, ele pedia que nós nos amássemos. Então, essa sentença, esses 2 ensinamentos, são os ensinamentos que nós devemos levar, não só para essa, mas para todas as encarnações que nós teremos. Silvia, você quer complementar para a gente poder fechar, para poder passar a palavra para o nosso irmão Delcio? Não, com certeza, Cosme, com certeza, né? O nosso Chico, nesta encarnação, né, teve uma vida de missionário, né? Só fez o bem. Mas, como nós já falamos aqui ao longo de todo o programa, não existe justiça, né? Não existe justiça. Deus não comete injustiças. E ninguém é inocente. Então, tudo que nós vivenciamos porque precisamos vivenciar, porque precisamos resgatar erros pretéritos. O nosso querido Chico teve estes problemas. Pode ser que esteja agora nessa condição espiritual tão boa que ele reencarnou, agora que ele teve condições de expiar esse problema da vista, da próstata, do coração, a dificuldade de viver sem a mãezinha, né, de tempo, de passar aquele período com a madrasta dele, que fazia tantas coisas ruins com ele. Agora, ele era um espírito que já estava num grau evolutivo tão grande que ele pôde passar com paciência e resignação por tudo isso e ainda praticar o bem o tempo inteiro. Pode ser que ele, nessa existência, estivesse resgatando erros cometidos há 1000 anos atrás e que só agora, com essa capacidade de aceitação, entendimento, paciência, né, e submissão à vontade de Deus, é que lhe foi dada a oportunidade de resgatar. Por isso ele passou tão bem pela prova. Por isso, apesar de todas as dificuldades, ele nunca se revoltou. Ele aceitou, porque no fundo ele sabia que ele estava limpando o seu perispírito, purificando o seu espírito das mazelas acumuladas por erros cometidos em vidas pretéritas. Sabe-se lá há quantas encarnações atrás, ok? Com certeza. Então, respondemos todas as perguntas, Odelcio? Acho que foram todas. Se sim, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Delcio para ele poder anunciar a programação da semana e depois nós passarmos, né, Silvia, para cumprimentarmos os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando. E o Delcio já fez um posicionamento aqui de quantas pessoas tinham no Facebook, quantas pessoas tinham no YouTube. É bastante interessante. Aos poucos, a programação vai ganhando assim uma grande audiência das pessoas nos acompanhando ao vivo. Isso é muito interessante e é gratificante. A gente agradece já antecipadamente a todos os irmãos. E vamos compartilhar para que outras pessoas também possam, quem sabe, participar no próximo programa. É isso, Silvia? Sim, com certeza, Cosme. E sempre lembrando aos nossos ouvintes, né, que, por favor, se inscrevam no nosso canal, né, que o nosso canal está na campanha de divulgação desse trabalho que fazemos pela Web Rádio Estação da Luz, de divulgação da doutrina espírita, e nós contamos, naturalmente, com todos os nossos ouvintes, todos os internautas, para que nos ajudem, né, se inscrevendo no nosso canal, divulgando o canal, solicitando aos seus amigos espíritas que também se inscrevam, né, e ativando o sininho das comunicações, ok? Com certeza. Delcio, se você quiser passar os cumprimentos, a gente pode passar os cumprimentos aqui para os nossos irmãos, ou você pode fazer a programação para depois a Silva fechar. Os nossos irmãos que participaram aí com as suas colocações, boa noite, que fizeram explanação, perguntas, né? Vários irmãos, companheiros que estão sempre participando conosco. A gente viu vários irmãos aí da congregação, Luiz Góes, a Patrícia, né? A Carriela, a gente viu também a Fátima, a Karina, né? A Karina, várias pessoas participaram aí, estão Kênia, conosco. Maria, Dora Gondim.
Às vezes eu não vejo, porque eu estou prestando atenção em outra coisa aqui, mas com certeza eu vi que surgiram aqui várias pessoas participando. Delcio, você quer então fazer a programação? Já são 8h30. Olá, boa noite, Silvia. Boa noite, Cosme. É um prazer estar com vocês. Boa noite, Delcio. Nossa! Eu vou dizer para vocês que eu vou me eximir de colocar o nome dos nossos ouvintes, porque são muitos ouvintes. Não temos tempo para não ser injusto com um. Para não ser injusto com um, precisamos ser justos com todos. Então, agradecido a todos aí pela participação. Também vou me eximir de passar toda a programação, pelo adiantado da hora. Daqui a pouco nós teremos outro programa aí, que é o Evangelho na Rádio. Mas eu só quero dizer isso aqui, ó. Nós amanhã cedinho, 8 horas da manhã, nós vamos ter um programa nos Domínios da Mediunidade, que é o programa do nosso Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, João Maria, Ivan, Folha de Quintal, com a minha participação. Amanhã estarei no comando também desse programa. E amanhã, nesse horário, nós divulgaremos todos os outros programas da rádio. Nós ainda teremos hoje o Evangelho na Rádio, né? Às 21 horas, com toda a equipe da Web Rádio, e também às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com a nossa querida Alcídia Batista, aqui de Pau dos Ferros, em Natal. Tá? O programa bombou, parabéns para vocês. Como o Cosme disse, o programa aos poucos vai ganhando audiência, e a gente tem que agradecer a Deus por essa divulgação da nossa querida e amada doutrina dos Espíritos. Com certeza. Silvia, quer fechar? Deus, Delcio, eu queria aproveitar a oportunidade. Só rapidamente aproveitar, lembrar os nossos ouvintes que amanhã nossa querida Zezé Franco vai estrear mais um programa na nossa web rádio Estação da Luz, né? É um programa muito interessante que vai falar da vida e da obra de Ivone do Amaral Pereira. Então, amanhã, segunda-feira, né? A partir das 17 horas, a nossa Zezé Franco, também da Congregação Espírita Francisco de Paula, estará estreando mais um programa, e que nós desejamos à nossa Zezé muito sucesso e muitos ouvintes acompanhando sobre a espetacular vida dessa médium maravilhosa que foi Ivone do Amaral Pereira, ok? Com certeza. Silvia, então, para poder fechar, poderia fazer a nossa prece, agradecimento e encerramento, e avisar os nossos irmãos qual vai ser o nosso próximo programa, que é a semana que vem, dia 7, já em fevereiro. Qual o próximo tema? Qual o próximo tema? Eu não sei. Qual é o próximo tema, Cosme? Carnaval. Uma festa religiosa? Carnaval. Uma festa espiritual, Cosme. Uma festa espiritual, não é isso? Carnaval. Nós temos... Carnaval. Exatamente. Nós temos já estaremos há uma semana, né, da festa de Momo. Ele botou aí já o Luísa. Luiz é irmão, Luiz é companheiro. Obrigado, Luiz. Amamos você também. Obrigado por tudo. E nós vamos estar falando sobre essa festa, né? É uma festa religiosa, é uma festa espiritual, o Carnaval. Faça os seus comentários durante a semana, mande as suas perguntas para que a gente possa estar aqui debatendo, refletindo sobre esses questionamentos que vocês farão. A nossa irmã Silvia, então, vai estar agora encerrando com a sua prece, agradecimento e encerramento desse programa que foi maravilhoso, graças a Deus. Graças a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estiveram conosco esta noite, nos orientando, nos incluindo, nos auxiliando na condução deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, pela ajuda, pelo amparo. Muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Agradecer ao Senhor esta oportunidade de trabalho na seara do Mestre Jesus. Agradecemos pela semana que passou, pela semana que agora se inicia. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz, sempre com Jesus em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Silvia, boa noite. Boa noite, Delcio. Boa noite aos nossos ouvintes, internautas. Uma semana de muita paz, de muita luz. Entraremos um novo mês, com certeza com muita esperança. E que seja essa semana as realizações que nós almejamos
que seja sempre a questão da felicidade, que seja sempre o trabalho no bem. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Até o próximo programa, a atualidade do pensamento espírita. Até. Um abraço, Silvia. Até. Boa noite. Irmã. Boa noite, Cláudio. Um abraço. Boa noite, Delcio. Boa noite aos ouvintes. Um abraço, Delcio. Obrigado por Beijo. tudo. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.